Boa tarde a todos. É sempre externando meu profundo agradecimento a Deus que eu venho cumprir, atendendo a um convite que me foi feito, a tarefa de trabalhar na divulgação dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, né? Eu sempre digo que é maravilhosa porque ela nos dá consolação, esclarecimento e entendimento. Por isso que Kardec falou que a doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada. Segundo Kardec, é raciocinada porque pode enfrentar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E eu digo mais, é a fé raciocinada porque não se baseia em crendices, se baseia no saber. Daí a importância fundamental de se estudar essa doutrina, para se poder consolidar essa fé raciocinada. Essa fé raciocinada, eu me firmo muito nessa coisa, por quê? Porque antes de conhecer a doutrina espírita, eu ouvia falar em Deus, mas eu nunca tive uma convicção muito acentuada sobre confiar em Deus, confiar na existência de Deus. A doutrina espírita me tirou a crença em Deus, mas me deu a certeza. Eu hoje não acredito na existência de Deus. Eu tenho certeza que para o universo ser do jeito que é, só através de um Deus. Um ser todo poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, com todos os poderes que a gente possa imaginar que pudesse alguém ter, esse Deus existe. Eu tenho certeza que esse Deus existe. E a doutrina espírita me deu outra certeza, que nada me acontece se esse Deus não quiser que me aconteça, né? Ainda a minha mulher, a gente conversa muito sobre essas coisas, né? E ela falou, você não tem medo? Evidentemente, quando surgem determinadas situações, a gente é tomado assim de surpresa e fica com medo, né? Mas se parar para pensar, a gente perde esse medo. Por quê? Porque só acontece o que Deus permitir que nos aconteça. Se aconteceu, é porque está dentro da nossa necessidade, está dentro do que seja melhor para nós, né? Porque Deus só quer o melhor para nós. E muitas das vezes o que nós julgamos o sofrimento, que é doído, é doloroso, é porque nós precisamos daquilo por algum motivo, com alguma finalidade, com algum objetivo. Isso eu não tenho dúvida. E eu fiquei muito feliz, eu já devo ter falado isso aqui, mas o Martins sabe que eu repito tudo que eu falo, né? Eu venho aqui a última vez, vou falar muita coisa aqui que eu falei na última vez, na penúltima, na antepenúltima, né? Eu fiquei fascinado uma vez com aquele nosso ex-vice-presidente, já está na pátria espiritual, José Alencar, né? O José Alencar, quando foi se submeter, depois que ele se submeteu à 9ª cirurgia em função de um câncer que o perseguia na jornada terrena, o repórter foi no hospital para entrevistá-lo. Aí vem ele naquela cadeirinha de roda, todo sorridente, que aquele homem nunca aparecia frente às câmeras sem sorrir, sempre sorrindo. Aí o repórter se aproximou dele e perguntou, seu Zé Alencar, como é que tá? Eu tô melhor do que mereço, não sei o que, aquele negócio todo e tal. Aí o rapaz perguntou para ele assim, o que lhe deu coragem para se submeter a essa cirurgia? Foi a 9ª. Ele falou assim, olha, não se trata de coragem, foi uma questão de lógica. O médico falou para mim que se eu não fizesse a cirurgia, eu ia morrer em menos de um mês. Como eu não quero morrer, eu resolvi fazer a cirurgia. Aí ele emendou assim, mas eu não quero morrer, não é porque eu tenho medo não, hein? Porque se eu morrer, é porque Deus quer. E se Deus quiser que eu morra, é porque é o melhor para mim. Eu fiquei impressionado com aquilo, né? Ele falou isso para o mundo todo ver, todo mundo que estava assistindo aquele jornal naquele momento assistiu isso. E a gente tem que ter essa consciência. O Jerônimo Mendonça, ele tem um livro chamado Crepúsculo de um Coração, que ele escreveu ainda em vida, uma pessoa que passou uma jornada terrena de muita dificuldade, né? Mas ele fala o seguinte, nós não devemos ter medo de absolutamente nada, porque tudo está conforme a vontade de Deus. A gente vê essas tragédias aí, esses povos sempre em guerra, né? Se a gente tivesse precisando daquilo, estava lá.
Quem está lá é porque está precisando daquilo. É a justiça divina se processando de maneira que nós não compreendemos, ainda não atingimos a plenitude do conhecimento para entender, mas estudando a doutrina espírita a gente chega à conclusão que qualquer que seja a situação que ocorra, por mais trágica que seja a situação, nós podemos afirmar o seguinte: está de acordo com a vontade de Deus. Nada acontece que não haja necessidade. As coisas mais trágicas, mais cabeludas, como a gente costuma dizer na gíria, têm uma razão de ser frente à justiça divina. Então essa convicção, só quem dá é a doutrina espírita. Nenhuma outra crença, nenhuma outra filosofia de vida nos dá essa convicção como a doutrina espírita dá. Agora, é preciso que se estude para adquirir, para sedimentar essa convicção. Por que o estudo é importante? Porque nós vamos observar a mesma informação dada por espíritos diferentes, em ocasiões diferentes, explicadas de maneira diferente, mas que chega ao mesmo entendimento. E isso é que dá a convicção, isso é que dá a sedimentação da fé verdadeira. Porque segundo Paulo fala na carta aos Hebreus, capítulo 11, ele diz assim: ora, fé é a certeza absoluta de que alguma coisa vai acontecer e a prova do que não se vê. Quando eu tenho certeza absoluta que alguma coisa vai acontecer, a isso eu chamo fé. E quando eu provo, eu tenho a prova para mim que eu não vejo Deus, mas para mim está mais do que provado que Deus existe, né? Um amigo meu uma vez pediu para eu provar a ele que Deus existia. Aí eu fiz a pergunta ao contrário: não, então primeiro você prova para mim que ele não existe. Depois que você provar para mim que ele não existe, eu vou te provar que ele existe. Aí ele não provou, não tem como provar que Deus não... Eu costumo raciocinar o seguinte: a diferença do crente para o ateu é que o crente tem certeza, tem fé absoluta na existência de Deus. E o ateu, ele tem dúvida sobre a inexistência de Deus. Ele vive, pode ver que todo ateu, quando ele se encontra com alguém que tem uma religiosidade qualquer, ele atiça a conversa para ver se descobre alguma prova que Deus existe. Ele não tem a capacidade de identificar Deus no pôr do sol, nas ondas do mar, numa flor, né? Ele não tem essa capacidade, num beija-flor, né? O beija-flor parado ali de asinhas batendo, sugando o néctar da planta, ele não tem capacidade de enxergar Deus nesse fato. Aí ele fica querendo que a gente que acredita em Deus, que tem a certeza da existência de Deus, diga para ele alguma coisa que o convença de que Deus existe. Porque que ele não existe, ele não tem certeza. Ele afirma, ele não acredita em Deus, mas ele não tem certeza que ele não existe, né? Bom, e o nosso estudo de hoje é uma das, se eu não me engano, é a segunda vez apenas que eu venho aqui falar com o tema indicado, né? E hoje é Missão do Homem Inteligente na Terra, é o tema do estudo de hoje. Ora, a missão do homem inteligente na Terra é ajudar no desenvolvimento dos outros, né? Tudo que existe por aí, que existe de facilidades para a nossa própria vida material, as doenças que hoje são combatidas, os remédios que foram criados, a possibilidade de se voar numa máquina, tudo isso foi produzido pela inteligência do homem. Agora, essa inteligência Deus deu justamente para que nós possamos colaborar com o desenvolvimento do planeta em que habitamos. O estudo diz que nós não nos devemos nos envaidecer da inteligência. Não nos devemos julgar superiores a ninguém por causa da inteligência. Eu acho que o irmãozinho sabe menos do que eu tenho que tentar me esforçar para ver se eu consigo ensinar a ele saber o mesmo que eu sei. Isso seria, em tese, a missão do homem inteligente. Transmitir conhecimentos, transmitir saber. Agora, só que nem todo tipo de inteligência está voltada para o ensino. Por exemplo, Albert Sabin, né?
A humanidade deu um passo gigantesco no combate à doença depois que ele inventou a vacina Sabin. Agora, ele, para inventar essa vacina, para descobrir um modo de combater o vírus, ele ficou confinado num ambiente fechado muito tempo até descobrir aquilo. E esse confinamento não tinha nada de orgulho, de vaidade ou de prepotência. Foi justamente apenas para ele estar nas condições de tranquilidade ideais para ele poder chegar ao resultado que ele chegou. Ele inventou a vacina Sabin, né, contra a paralisia, né? Mas teve um cara lá que inventou a bomba atômica que jogaram em Hiroshima e Nagasaki. Vê que a inteligência nem sempre ela é usada em benefício da humanidade. Aliás, o que a gente vê hoje em dia de inteligência sendo usada em prejuízo da população é uma festa, né? Aqui no Brasil nós temos exemplos grandiosos disso, né? Da inteligência ser usada para os mais altos, como diz na gíria, trambiques que possam existir. Então, cada um vai responder pela aplicação que deu da inteligência que Deus recebeu. E a gente já ouviu falar na parábola dos talentos, né? Aquela parábola que o Senhor, quando vai viajar, dá 5 talentos para um servo, 3 para outro, 1 para outro, ou 2 para outro e 1 para outro. Não sei se é 3 ou 2. Eu não gravo fixamente exatamente o que é. E quando ele voltou, ele foi pedir contas, né? Ele foi pedir contas, foi querer saber o que recebeu 5 talentos fez com os talentos, o que recebeu 2 ou 3, o que fez, e o que recebeu 1, o que fez. Assim somos nós quando reencarnamos. Todos nós trazemos os nossos talentos para serem aplicados na nossa jornada terrena. E quando voltarmos à pátria espiritual, teremos que dar conta disso, né? Então, é importante que nós tenhamos em mente isso. E nós temos que ter em mente que a lei é do progresso, a lei é do crescimento. A nossa obrigação, como seres criados por Deus para atingir a perfeição, para alcançar a perfeição relativa, é colaborar com esse progresso. E como é que a gente colabora com esse progresso na Terra? Transferindo os conhecimentos que nós adquirirmos a outros irmãos que tenham dificuldade para encontrar quem lhes ensine alguma coisa, né? Quem foi que viu o Fantástico aqui domingo? Viram aquele médico que socorreu aquele garotinho africano? Perceberam o que é aplicar os talentos em benefício de alguém? Vocês perceberam o amor daquele rapaz, daquele jovem médico por aquele ser humano? Porque ele descobriu ali um ser humano. Aquilo é comovente, gente. Teve uma hora que ele aparece carregando ele nas costas, né? E vê que a coisa é tão sedimentada na família que a própria mulher falou, a mulher do médico falou assim: eu tenho que me desapegar dele porque ele vai ter que voltar para a família dele. Opção dele, hein? Porque por eles, pelo que eu entendi, ele ficava com eles para sempre. Quer dizer, isso é distribuir talentos na melhor qualidade que possa ser distribuído, né? Por que ele distribuiu talentos ali? Ele fez o bem a um ser humano e exemplificou. Ele exemplificou que é possível ajudar uma pessoa independentemente da condição racial, religiosa e étnica dela, né? Então, isso é distribuir talento de acordo com o que Deus deseja de nós. Tem um fato que aconteceu uma vez. Vocês conhecem a Marisa Hort? É aquela que fez papel de Dona Redonda, né? Hã? Eu não sei porque eu sei uma novela que eu me fixei bastante, Dona Redonda, né? Essas outras novelas eu não me lembro. Aquela mulher, uma vez, ela foi à África com um jovem que é artista, e ele mantinha um programa social na África. Aí ele falou que ia, ela falou: não, eu quero ir para ver como é que é isso. Aí foi lá, ficou encantada, né? Ensinava arte, ensinava dança, ensinava música, ensinava todo tipo de artes plásticas para aqueles garotos, aquelas crianças pobres africanas, né? E ela se empolgou com aquilo.
e falou para ele: poxa, eu quero participar desse trabalho. Aí ele virou para ela e falou assim: mas é porque aqui é muita miséria. Aí quando ela falou para ele: aqui é muita miséria, ele falou para ela assim: Marisa, mas essa miséria tem no Brasil também. A gente faz um trabalho no Brasil também voltado para essas pessoas carentes. Aí ela ficou impressionada, voltou para o Brasil e incorporou-se com ele no trabalho que ele realizava e começou a trabalhar. Então veja que às vezes as pessoas têm o dom, mas não têm o estímulo, né? Agora, isso não serve para nós espíritas, viu? Porque o que mais a doutrina espírita estimula é trabalhar. Eu falo para o Gilberto, lá na casa de Eurípides, que ele expulsa a maioria das pessoas que vão lá a primeira vez, porque o cara mal chegou lá e já quer botar o cara para trabalhar. Aí o cara dá no pé, né? Tem que deixar, macia primeiro, ensina para ele primeiro, tenta ensinar a lei do amor. Esse negócio de trabalhar, bota para depois, porque as pessoas correm da raia, né? Então nós espíritas não podemos dizer que não temos estímulo. Nós temos estímulo e temos até capacidade de identificar aquilo que seja melhor para nós nos engajarmos para colaborar, né? Isso tudo são formas de distribuir talentos, porque a inteligência, ela é manifesta de várias maneiras. Não é só ensinar a ler, só ensinar a contar, só ensinar música. É todo tipo de fazer, todo tipo que a gente possa ajudar uma pessoa, que possa melhorar a qualidade de vida dela, né? Isso é distribuição de talentos. E a doutrina espírita é rica nesses ensinamentos, né? Vamos ver aqui o que está grafado no Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo. Peraí, esse negócio aqui na mão fica mais fácil. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 13. Missão do homem inteligente na Terra. Vamos ler aqui o que é um espírito que dá essa informação, chamado Ferdinando, espírito protetor. Ele diz assim: não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega ao seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o Senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhes faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão
pode retirar o que lhe concedeu. Aí está assinado Ferdinando Espírito Protetor, Bordeaux, 1862, na época de Kardec, né? Então vejam bem, a inteligência nos foi dada com uma responsabilidade correlata. Ninguém recebe um talento sem a responsabilidade correspondente, né? Agora, existem aqueles que utilizam sua inteligência de maneira muito equivocada, né? A gente teve notícias, né? Ainda hoje se fala muito em Hitler, né? A atuação de Hitler na humanidade foi desastrosa. Imagina o sofrimento que esse espírito vai ter que enfrentar em inúmeras reencarnações por ter utilizado mal sua inteligência. E ele tinha um poder de agregação impressionante, né? Ele, com a palavra dele, ele convencia as pessoas, que as pessoas ficavam como que cegas, ficavam como que robôs obedecendo ordens dele. E o estrago que ele fez na humanidade, né? Então, ele usou a inteligência dele de uma maneira equivocada. Lá no sanatório, no Hospital do Pênfigo, em Uberaba, é um hospital que foi fundado por Dona Aparecida. Ela cuidava de pessoas portadores do fogo selvagem. É uma doença que o corpo das pessoas fica em ferida, né? É a doença do fogo selvagem, acho que é pênfigo o nome, né? Acho que é pênfigo. E tinha uma criatura lá, ela está lá até hoje, essa criatura. É um homem troncudo, baixinho, assim, aqui em cima, dessa altura assim. Ele anda para frente, anda para trás, anda para o lado. Ele não ri, não chora, não fala, não externa nenhum sentimento. E a Dona Aparecida informou que uma vez o Chico esteve lá e falou para ela que aquele ser ali era uma reencarnação do Mussolini e que ele ainda ia ter muitas reencarnações dificultosas. Mussolini foi da mesma época de Hitler, né? Então veja bem as consequências pelo uso inadequado da inteligência, né? A gente vai responder e responde invariavelmente com sofrimento. Agora, o interessante é que a doutrina espírita, ela não nos diz que nós vamos ter um juiz para nos julgar, né? Diz assim, Deus condena. Deus condena através da nossa própria consciência. Porque o que vai ocorrer com cada um de nós quando chegarmos na pátria espiritual? Nós não vamos chegar lá, vai ter um júri formado para nos receber e nos condenar, e nos julgar e nos condenar, não. Nós vamos passar por um processo de perturbação até descobrir que estamos desencarnados, né? E a partir do momento em que nós chegarmos à conclusão que estamos desencarnados, nós vamos ser levados a tomar conhecimento da última programação reencarnatória. A programação reencarnatória para aquela vida que acabamos de deixar na Terra. Tomando conhecimento dessa programação, conhecimento esse que, na medida em que nós vamos tomando, nós já vamos começando a sofrer por antecipação, porque começamos a identificar a impossibilidade de termos cumprido muito daquela programação. Aí nós vamos ver depois o que aproveitamos ou não aproveitamos daquela programação reencarnatória. E é como vamos conferir nossos sucessos e insucessos reencarnatórios. E dependendo do que tenhamos feito ou deixado de fazer, nós vamos entrar num processo de sofrimento muito complicado. Tanto é que a espiritualidade nos informa que o que mais tem no plano espiritual é espírito querendo reencarnar para esquecer. Porque enquanto no plano espiritual não se esquece. Agora, quando reencarna,
o corpo material não tem capacidade para recordar de tudo, a gente fica como que distanciado daquele sofrimento mental, porque não nos lembramos na carne dos erros que cometemos no passado. É muito sintomática essa verificação no livro E a Vida Continua. E a Vida Continua é um livro muito interessante de ser lido. Ele conta uma história, começa com dois personagens, Ernesto e Evelina, se encontram para eles numa casa de saúde, né? E ficam conversando, um diz para o outro assim: alguém já me insinuou que eu estou morto. Aí ela, para mim também, mas eu não acredito nisso não. Agora, só estranho a gente não receber visita, né? Eles pensavam que estavam numa casa de saúde, né? E eles ficaram muito tempo. O livro é importantíssimo de ler. Quem não leu ainda, procura ele. E a Vida Continua, de André Luiz. E quando eles descobriram que realmente estão desencarnados, o Ernesto, aí eles foram tomar conhecimento, como eu falei, da programação reencarnatória e como consequência da vida que tiveram, para saber o que aproveitaram ou não em relação à programação reencarnatória. Aí chegaram lá as conclusões, né? Aí o Ernesto procurou o guia espiritual dele e diz assim: escuta, eu soube dessa última encarnação, eu posso saber da encarnação anterior o que aconteceu? Aí o guia espiritual dele falou para ele assim: não, isso daí você ainda não está preparado. Mais ou menos isso, viu? Vocês vão ler lá, não vão querer encontrar com as mesmas palavras que eu estou dizendo, mas a assertiva deles é o seguinte: é que ele não estava com preparo espiritual para tomar conhecimento de uma encarnação anterior. Ou seja, ele ainda estava, apesar de desencarnado, tomado pelo esquecimento de uma encarnação anterior. É por isso que tudo na doutrina espírita, as pessoas, mas não é concorde, porque diz que a gente lembra de tudo. Não, em teoria se lembra de tudo, mas não é bem assim que a banda toca. A gente vai lembrar o que não seja prejudicial para o nosso estágio alcançado na última jornada encarnatória, porque senão ele se desequilibra, perde tudo. É por isso que não é muito recomendável o tratamento com regressão de memória, né? Porque eu tenho um amigo que ele é espírita, inclusive, o nome dele é Bellini. Eu fiquei descobrindo um dia desse que o nome dele não é Bellini, é Beiliane, ou Beiliene. Eu nem sabia, para mim era Bellini. E o Bellini fala o seguinte, que teve vários casos, que ele trabalha com regressão de memória, né? Que a pessoa, ao invés, insistiu muito em fazer a regressão, ele contraindicou, e a pessoa, ao invés de se harmonizar, acabou piorando a situação em que estava, de confusão mental, né? Por quê? Porque a pessoa não aceita que tenha acontecido tenha provocado determinados acontecimentos, né? Então o esquecimento é uma gratificação, é uma ajuda que o espírito recebe. É por isso que tem muitos espíritos na pátria espiritual necessitando reencarnar apenas para esquecer. Aí provavelmente pode vir num corpo com idiotia, com síndrome disso, síndrome daquilo, até uma debilidade mental, não é verdade? Porque ele não vai lembrar, né? Então, tudo que nós fazemos tem consequências em relação a nós mesmos, né? Então, a gente, se hoje está achando que a vida está difícil, estamos passando por muitas dificuldades, sofrendo muito, nós não precisamos fazer uma regressão de memória para identificar o porquê que passamos por aquilo. É só fazer. Eu já fiz umas suposições, eu já fui tanta coisa, de tantas as suposições que eu já fiz, né? Porque realmente cada dificuldade que eu tenho, eu fico imaginando o que eu posso ter feito para ter aquela dificuldade. Mas são hipóteses factíveis. É possível que uma dessas hipóteses que eu avento para cada dificuldade seja uma hipótese verdadeira, né? Eu não preciso fazer uma regressão de memória. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que providenciar a partir de agora, para que o meu futuro seja melhor, providenciar a minha melhora, a minha reforma íntima. É o que a doutrina espírita incita a todos nós buscarmos.
né? O Emmanuel diz o seguinte: o espírita que não for tomado de inquietação permanente ainda não entendeu a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita não é para nos trazer tranquilidade, ela é para nos deixar inquietos. Inquietos a cada dificuldade que nós temos para ser tolerante, a cada dificuldade que nós temos para ajudar um irmão que está em dificuldade, a cada dificuldade que nós temos para calar a nossa voz, ao invés de responder intempestivamente. A cada momento desse, nós temos que ver que nós estamos em erro com a lei divina, porque tudo que contraria a lei divina traz desequilíbrio para nós. Então, se nós estamos vivendo uma situação de muita dificuldade em qualquer setor da vida material, alguma coisa nós fizemos no nosso pretérito para estar passando por essa dificuldade. E se eu não quero repetir essa dificuldade no futuro, eu tenho que me melhorar no presente, eu tenho que buscar a minha reforma íntima. Para eu buscar a minha reforma íntima, eu hoje estive lendo o Evangelho sobre a tal da intolerância, né? Eu sou muito intolerante, né? E eu estive verificando eu não estou lembrado qual foi o item do Evangelho que eu li, que fala da intolerância, que a intolerância, no fundo, não passa de vaidade e de orgulho. Eu, quando não tolero uma pessoa que me diga alguma coisa, é porque eu sou orgulhoso, sou vaidoso. Que eu não tenho que me agastar com nada que me digam, com coisa alguma que me digam. Porque eu tenho que entender que cada um de nós está num patamar evolutivo ímpar, inigualável, incomparável. Ninguém tem o mesmo patamar evolutivo do outro. Então, na verdade, eu, antes de querer domar a minha intolerância, a minha impaciência, eu tenho que domar meu orgulho. Porque a gente pensa que é humilde, né? Humilde nada. Se for humilde, a gente não reclama, não fica agastado com uma pessoa que fala uma verdade para a gente, né? Por que a gente não gosta de inimigo? Porque inimigo fala as verdades, não é verdade? É o que o Divaldo Franco falou uma vez para um obsessor que perseguia ele a vida toda. Quando o obsessor falou que não ia mais perseguir, ele: não vai embora não, que você ajuda a me apontar minhas falhas. Porque os amigos não ajudam não. Os amigos, ao invés de falar: Jorge, você é orgulhoso, não, nenhum amigo meu fala que eu sou orgulhoso. Agora, quando eu ouço alguém que eu não tenho intimidade, não tenho amizade, se referir a mim como uma pessoa orgulhosa, eu fico preocupado. E o pior é que eu ouço pessoas dizerem que eu sou orgulhoso. A minha mulher fala muito para mim: fulano diz que acha você orgulhoso. Aí eu fico: meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer para não ser orgulhoso? Eu não sei, mas tem pessoas que me acham orgulhoso, prepotente, né? Então são defeitos que eu ainda carrego e que eu tenho dificuldade de melhorar, de eliminar, né? São mazelas adquiridas nos tempos do poder. O homem, quando adquire poder, ele invariavelmente incorpora orgulho, vaidade, presunção. E dependendo do número de reencarnações que ele exerceu o poder, ele sedimentou de uma tal maneira essas mazelas no corpo perispiritual, que depois vai precisar de muitas e muitas reencarnações para eliminar. Porque a construção é muito mais difícil do que a destruição. Eu destruo a minha harmonia espiritual com muita facilidade. Agora, eu me harmonizar espiritualmente é muito mais difícil. Demanda meditação, tempo de meditação, demanda concentração mental continuada, né? Ao passo não, para fazer uma besteira a gente faz sem pensar, né? Besteira a gente faz sem pensar. Então, a dificuldade nossa toda é justamente ganhar do nosso próprio orgulho,
Vencer o nosso próprio orgulho é que está a nossa principal dificuldade. Evidentemente que o orgulhoso, ele não quer se submeter a ninguém. É o caso do saber. Pensa que sabe muito e não sabe nada, né? Porque, como diz aqui a mensagem, se Deus quiser, tira todo o saber numa fração de segundo. A pessoa dá uma pancada com a cabeça, pronto, não lembra de mais nada, não sabe de mais nada, né? É muito comum isso. É muito comum a gente ter notícias de pessoas que perdeu a memória. Pessoas que perdeu a memória e se perde até de casa, não voltam para casa, a família fica procurando. Se a gente procurar um meio de as notícias de pessoas desaparecidas, são inúmeras as pessoas que desapareceram e quando voltaram, quando foram encontradas, verificaram que a pessoa não tinha mais nenhuma lembrança do que era, né? Então, o orgulho, ele é castrador. É castrador das nossas bem-aventuranças, porque nós não conseguimos admitir que uma pessoa seja melhor do que nós. Nós não conseguimos admitir que uma pessoa saiba alguma coisa mais do que nós. Teve um médico, que uma amiga minha, ela teve uma irmã que sofreu uma cirurgia, né? E quando ela estava no leito de recuperação, ainda na UTI, se eu não me engano, o médico que fez a cirurgia foi falar com ela, né? Aí ele perguntou: e você, como é que está? Graças a Deus eu estou bem. Aí o médico, sabe o que o médico falou para ela? Graças a Deus não, graças a mim, que fui eu que te operei, não foi Deus não. Gente, parece brincadeira, né? Agora imagina a prepotência de uma criatura dessa. Agora, na hora que ele estiver com a dor no corpo, ele lembra de Deus. Porque não tem um ateu que na hora do sofrimento não chame por Deus. Entendeu? Essa é que é a questão. Isso é a prepotência humana. Ele não deu o direito nem ele podia falar pelo menos com mais educação, né? Ele podia, graças a Deus eu consegui te operar bem. Podia, né? Mas não, ele foi prepotente de dizer: não foi Deus que te operou, fui eu. Ele não sabe que se Deus não quisesse, ele não operava. Ele pode amanhã ser mal sucedido numa cirurgia, onde um paciente dele venha a desencarnar para servir de lição para ele, né? É assim que acontecem as coisas. Eu sou prepotente naquilo que eu faço. Um dia eu vou fazer errado, pensando que estou acertando, e vou ver que eu não sou tão infalível assim. Que na verdade nada depende muito de mim. Eu dependo de muita ajuda para poder exercer minha profissão, né? Uma vez eu vi duas criaturas conversando dentro da empresa que eu trabalhava, né? Eu trabalhava em Furnas. Furnas é uma empresa de energia elétrica. E eu estava vendo dois colegas trabalharem. Aí um falou para o outro assim: eu sempre que eu faço minha prece em casa, eu agradeço a Deus por ter entrado em Furnas. Aí o outro falou assim: eu não agradeço não, a Deus não, eu agradeço a mim mesmo que fui melhor do que os outros na prova. Aí o rapaz que falou que agradece a Deus, ele falou assim: não, eu agradeço a Deus pelo seguinte, eu sei que eu fui o melhor que fez a prova na época que eu passei, mas tinha muita gente melhor do que eu lá fora que não foi fazer prova junto comigo. Entendeu a diferença de ponto de vista? Quer dizer, um agradecia a Deus porque ele sabia que se tivesse alguém mais sabido do que ele no dia que ele fez a prova, ele não entraria na empresa, e agradeceu a Deus por isso, porque não tinha ninguém melhor do que ele, foi ele que foi agraciado com a admissão na empresa. E o outro não, o outro achou que ele entrou porque foi o melhor, mas não levava em consideração que se o outro que estivesse lá fora entrasse, ele talvez não estivesse ali. Então é sempre assim. Nós estamos sempre nos colocando num patamar superior à nossa realidade verdadeira, né? É o orgulho, a vaidade, a prepotência, a intolerância, né? Então, gente, essa doutrina é consoladora por isso, porque ela nos diz
de onde viemos, ela nos diz o que estamos fazendo aqui, ela nos diz para onde nós vamos, né? Nenhuma religião nos dá essa convicção. Evidentemente que ninguém vira santo de uma hora para outra. Agora, a vantagem que o espírita leva sobre outros profitentes religiosos é que ele pode começar, como Chico disse, né? Eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo para mim, mas eu posso, a partir de hoje, começar a fazer um novo final. Eu posso projetar uma vida futura de qualidade para mim, se eu começar a trabalhar no bem, a amar o meu semelhante como a mim mesmo, como Jesus ensinou, né? Porque quando Jesus perguntaram a ele qual era a lei, ele falou: amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de toda a tua alma. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, eu vos dou: amar o próximo como a ti mesmo. E o que é amar o próximo como a mim mesmo? Jesus deu o pulo do gato. O pulo do gato do amar o próximo como a ti mesmo, Jesus nos deu. Lucas capítulo 6, versículo 31. Da mesma maneira que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe vós também. Ou seja, nós devemos fazer ao próximo tudo aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse. E não devemos fazer ao próximo nada daquilo que não gostaríamos que o próximo nos fizesse. Esse é o pulo do gato do amar o próximo como a nós mesmos, né? Se cada medida que eu fosse tomar em relação a alguma coisa ou a alguém, eu parasse para raciocinar, se forem fazer em relação a mim, eu gostaria? Eu penso o seguinte: se tiver dúvida, é melhor não fazer. Porque se a gente gostar, se a gente vê que gosta, é porque não tem dúvida, né? Aí pode fazer. Agora, se eu tiver, não sei se eu gostaria não, então é melhor não fazer, né? Então, a receita do bolo Jesus nos deu. Só que, invariavelmente, a gente não age, né, da maneira que deveria agir, porque é muito difícil a cada situação a gente parar para refletir. A gente faz muita coisa irrefletidamente, muita coisa de supetão, como se diz, né? Muita coisa de repente. O ideal seria que nós tivéssemos a capacidade de avaliar até cada pensamento, até cada gesto, até cada palavra, né? Porque toda vez que eu sou ofendido verbalmente, que eu respondo intempestivamente, invariavelmente eu devolvo com uma agressão verbal pior do que a que eu recebi. Isso é inevitável, né? A pessoa que responde intempestivamente, porque se responde intempestivamente é porque se sentiu ofendido, e se responde com ofensa no coração, vai produzir uma ofensa maior. E o ideal seria que a gente conseguisse... Eu tinha um irmão que eu tinha a maior inveja dele, sabe, nesse aspecto. Eu pensava assim, eu queria ser igual ao Jair. Porque o Jair, ninguém chegava... Podia ser a situação que fosse, qualquer coisa que falasse com ele olhava para a pessoa assim, pensava, depois ele falava. Agora, como ele não era espírita, nem sempre ele falava alguma coisa de grandiosidade. Ele às vezes falava com uma ofensa pior do que a que ele recebeu, mas ele pensava antes de falar. Quer dizer, quando ele ofendia, ele era pior do que eu, porque eu ofendia sem pensar. Ele ofendia pensando. Ele está lá no plano espiritual, ele sabe que eu estou falando a verdade, entendeu? Mas então, eu queria ter a capacidade dele com o conhecimento espírita que eu tenho hoje, evidentemente, né? Porque sem o conhecimento espírita não me adiantava nada. Que aí eu ia pensar... Aí eu ia perdoar se fosse questão de uma ofensa que eu recebi, ia dizer uma palavra de consolo se fosse uma coisa que merecesse uma palavra de consolo. Eu não iria responder contrariamente à lei de Deus. Eu iria responder de acordo com o ensinamento de Jesus, amar o próximo como a ti mesmo, né? Agora, a doutrina espírita... A grande vantagem da doutrina espírita é que ela nos mostra que tipo de consequência nós podemos ter no nosso futuro em função das coisas que fazemos, né? Ela mostra isso. É por isso que eu gosto sempre de contar uma história
de uma espírita que desencarnou. Ela não era espírita, um espírito desencarnou, era uma mulher, né? E ela chegou na parte espiritual, viu os horrores que ela fez na vida, as barbaridades que ela cometeu, as atrocidades que ela cometeu. E ela pediu uma programação reencarnatória, onde ela pudesse nascer numa família espírita, de forma que ela pudesse contrair um câncer com 20 anos de idade e vivesse até a idade madura, bem madura mesmo, com esse câncer. E ela nasceu numa família espírita. Foi satisfeita a vontade dela reencarnatoriamente, na programação reencarnatória. Ela nasceu numa família espírita, se entrosou na doutrina espírita, começou a trabalhar no bem, a trabalhar na caridade. Quando atingiu a idade de 20 anos, que era para ela contrair o câncer conforme programação reencarnatória, os guias espirituais dela se reuniram e falaram: bom, como ela está num trabalho de sucesso e brilhante, em nome de Jesus, vamos deixar o câncer para mais tarde. Ela contraiu o câncer com 70 anos e só viveu com a problemática cancerígena 3 meses. Vê como é que a gente pode mudar o nosso karma, né? A nossa trajetória. Não existe programação reencarnatória, como é que se diz? A coisa que não tem solução, como é que é? Fatal. Não existe fatalidade na programação reencarnatória. Ela pode até ser piorada, mas em muitos casos ela pode ser suavizada. E nesse caso foi suavizada. Ela era, por ela ter desencarnado com com mais de 70 anos, significa dizer que se ela contraísse o câncer com 20, ela ia ficar 50 anos com câncer. E tem gente que fica muito tempo mesmo, né? Mas ela só ficou 3 meses depois que contraiu o câncer. Por quê? Misericórdia divina em função do trabalho no bem. Então, gente, trabalhar no bem não é conversa fiada que alivia a nossa barra junto à responsabilidade assumida, não. É verdade mesmo. É verdade mesmo. Então a gente não deve deixar para depois o bem que pode ser feito agora. A gente não pode perder oportunidades de fazer o bem. É por isso que um dia disseram para mim assim: a gente tem que todo dia fazer a meditação que Santo Agostinho fazia, né? Ao final do dia fazer um balanço, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim. Aí eu pensei assim: não, eu não quero fazer esse balanço não. Eu, como dificilmente faço alguma coisa de ruim, eu quero pensar no final do dia só o que eu deixei de fazer de bom, tendo surgido a oportunidade. Porque se uma oportunidade de fazer o bem passar pela gente e a gente deixar passar, é uma pendência que a gente tem com a justiça divina. Então o que a gente tem que tomar mais cuidado é não perder oportunidades de fazer o bem, de trabalhar no amor, de apertar uma mão, de dar um abraço, né? De dar uma palavra de consolação, de calar uma ofensa ao invés de responder. Porque quando uma pessoa vem e me ofende que eu não respondo nada, eu estou praticando bem, eu estou praticando uma boa ação, eu estou praticando a caridade. Eu não ofendi, não paguei com a mesma moeda, né? Então o que a gente tem que avaliar mais de todas as nossas possibilidades é as oportunidades que nós deixamos de aproveitar. Porque são 2 ensinamentos muito grandiosos, né, que tem de Jesus. É aquele quando ele diz assim: se alguém te pedir a capa, dele também a túnica. Se alguém te pedir para caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. E aquela outra: não negues a quem te pedir emprestado. E tem aquela outra que ele diz: quando eu tive fome me deste de comer, quando eu tive sede me deste de beber. Esses ensinamentos são o fortalecimento de Jesus para a ideia da caridade.
É por isso que a doutrina espírita, através de um enunciado de Paulo, estabeleceu como bandeira máxima: o fora da caridade não há salvação. É só através da caridade que a gente consegue o nosso crescimento espiritual. Eu não digo nem salvação, sabe? Eu acho essa palavra meio complicada, mas é a palavra que é usada na própria doutrina, né? Fora da caridade não há salvação. Mas eu prefiro dizer o nosso crescimento espiritual. Porque a salvação nossa no final será quando nós tivermos nos tornados puros espíritos, né? Espíritos bem-aventurados. No final da jornada, no final do início da jornada plena, né? O nosso final de jornada é quando iniciar a nossa jornada plena, que nós não precisarmos mais reencarnar. Aí nós teremos vencido todos os obstáculos, teremos conquistado a ciência universal. Porque a ciência não é só a da Terra que o espírito tem que incorporar a ciência universal. Daí a gente tem muitas reflexões para fazer a respeito do número de reencarnações que são necessárias a cada espírito para adquirir essa ciência universal. Adquirir a ciência universal quer dizer o seguinte: adquirir a ciência de Júpiter, de Marte, de Plutão, de Urano, de todos os bilhões de planetas que existem no universo. E para adquirir essa ciência, haja tempo, haja reencarnação. Mas nós temos que dar o pontapé inicial. Eu quero acreditar que nessa jornada terrena em que nós conhecemos essa doutrina espírita, nós estamos dando o nosso pontapé inicial, né? Daqui para frente é irreversível. Nós vamos sempre reencarnar daqui para frente com esse conhecimento, com esse entendimento da necessidade de nos transformarmos em coisa melhor, né? Então a doutrina espírita é a nossa ferramenta, a nossa consolação, mas que nós precisamos tomar a nossa atitude, não tenha dúvida disso, porque ninguém vai me promover minha evolução se eu ficar parado. Não adianta eu querer que a minha amiguinha aqui evolua se ela não fizer o esforço dela, né? É que nem o doente. Se o doente não tomar o remédio, eu não posso tomar o remédio pelo doente, que ele não vai melhorar. Não adianta nada eu tomar o remédio. Eu sou diabético. Se minha mulher tomar insulina por mim, quem vai continuar com a glicose alta sou eu, né? Eu tenho que tomar minha insulina. Não tem jeito, não tenho como escapar disso. Então, o esforço é pessoal e intransferível. Cada um é dono de si. Nós somos espíritos ímpares em todo o universo. Não existe um outro igual a nenhum de nós, né? Então que nós saibamos distribuir nossos talentos, principalmente na área da caridade. Que Jesus nos abençoe.